Falando sobre o heavy metal brasileiro, qual que você considera o tamanho das bandas brasileiras no mundo em relação às bandas grandes dos seus segmentos? Por exemplo, o Angra comparado ao Nightwish, ao Halloween, aos Stratovarius, o Sepultura comparado a bandas como o Anthrax ou o Slayer. Cara, o Sepultura é a maior banda de heavy metal de todos os tempos do Brasil. Você não discute. Você vai lá para fora, assim, nada é parecido, tá? O Sepultura na década de 90, começo da década de 90, cara, era uma banda que era tão grande quanto qualquer uma do Big Four, entendeu? Era uma coisa... Claro que hoje eles não têm o tamanho disso, mas, assim, se você for parar para pensar em termos de importância, é uma banda que tem o mesmo peso de qualquer banda da Bay Area, no thrash metal, ou um Slayer. A banda, para mim, é muito maior que um Testament, é muito maior que qualquer outras dessas bandas, entendeu? O Angra, começo dos anos 2000, na década de 90, talvez os 2 primeiros discos transformou o Angra, em alguns países da Europa, a maior banda de heavy metal. Na França era assim, no Japão é uma coisa muito grande. E isso ocorreu alguma continuidade com o André depois. Talvez, eu acho que depois da saída do André, talvez no Rebirth ainda a banda era considerada alguma coisa, mas depois desceu muito. Hoje faz... mas em termos de importância, cara, para mim, tá? Eu acho que no caso do último disco do Viper com o André e o primeiro disco do Angra, né? Então estou falando do Theatre e do Angels Cry, são discos que são muito à frente do tempo, são discos muito revolucionários naquela época. Você não tinha referência para aquilo, entendeu? E eles são considerados gigantescos lá fora, esses discos naquela época, entendeu? Eram bandas tão grandes quanto qualquer outra banda na época, entendeu? O Angra fazia pau a pau com o Halloween também, entendeu? Era assim, eu acho que a importância dessas bandas, eu acho que onde as pessoas ainda não entendem a importância dessas bandas é aqui no Brasil, entendeu? Essas bandas são muito maiores que qualquer banda de rock nacional. Agora uma dúvida, aí é em torno de opinião pessoal, né? O que você acha que aconteceu para o Angra, por exemplo, decair tanto no exterior como era nos anos 90, no início dos anos 2000? Você tem uma opinião formada? Cara, eu tenho uma opinião formada, não só do Angra, tá? Como de bandas como Stratovarius mesmo, por exemplo, que era uma banda que no começo dos anos 2000 era gigantesca e foi caindo. São bandas que se desconfiguraram, né? São bandas que, por exemplo, hoje estão muito longe do que era a formação, vamos chamar de clássica delas, e são bandas que optaram por uma mudança de sonoridade que não pegou. Entendeu? Se eu vi o Stratovarius, por exemplo, lançou 2 singles ultimamente. Uma música é legal pra caralho, a outra música não é tão legal. Eu acho que alguns trabalhos, por exemplo, como Kane's Offering, do Cotipelto, são muito mais legais do que os últimos discos do Stratovarius. E mostra para mim um pouco do que seria a evolução natural do Stratovarius. É claro que um cisma quando saiu o Timo Tolkien, depois saiu o Jörg Michael, entendeu? Vai saindo todo mundo, não necessariamente os que entraram agregaram alguma coisa. Eu acho que o Angra, cara, eu acho que no caso do Angra tem também, e isso é uma coisa que eu falo muito, a perda da brasilidade. O Angra era uma banda que soava Brasil. Você pega os 3 primeiros discos do Angra, tinha uma coisa que nenhuma outra banda no mundo tinha. Entendeu? E depois os caras começaram a fazer heavy metal melódico como qualquer outra banda de heavy metal melódico fazia. Você entendeu? Você pega assim, eu tenho uma referência disso, por exemplo, você pega o próprio Halloween. O disco que saiu do Halloween ano passado, com os 2 vocalistas, os 3, né, porque o Kai também canta, os caras voltaram às raízes, eles voltaram a ser Halloween. É igual o Keeper? Não é, mas é tão legal quanto.
é muito mais legal do que os últimos 5, 6 discos que eles tinham gravado antes. Então, assim, eu acho que essas bandas, talvez se elas voltassem um pouco as raízes delas, talvez elas agregassem um público novo. Né? Não à toa... Vai lá, pode falar. Não, era só para falar que eu concordo, não tiro uma vírgula do que você disse, concordo plenamente. É a minha opinião também, embora o Manuel discorde. Eu acho que os elementos de música brasileira, eles ainda se mantêm. Mas o Angra não lançou nada comparado ao Holy Land em termos de brasilidade. Desde o Holy Land nunca se equiparou. Mas eu concordo que houve uma mudança de sonoridade, principalmente a partir do Aurora Consurgens, que enveredou para afinações baixas, linhas de vozes mais graves, que realmente eu acho que não agradou muito o fã. É uma outra banda. Entendeu? Porque eu lembro do Angra, cara. O Angra, se ouvia o primeiro acorde de guitarra, você já sabia que era Angra. Você pergunta isso, eu tive a oportunidade de conversar muito tempo com o Kai Hansen sobre isso. Né? O cara que inventou a porra toda, né? O cara que inventou o metal melódico, né? E assim, eu fui fazer uma entrevista com ele quando eu trabalhava para a Strike, do falecido Bonadia, em 98. Nós ficamos 6 horas entrevistando o Kai Hansen e o Pete Silk. E assim, a gente conversou muito sobre tudo que estava acontecendo no mundo, né? E eles tinham o Angra como uma coisa assim, eles falavam, cara, a gente não consegue entender o que eles tocam. É muito bom. Entendeu? E isso eu acho que realmente, de uns tempos para cá, cara, tá? Não que os discos sejam ruins, não é isso. Mas são discos que não emocionam mais, sabe? Não... E aí você vê que o Edu Falaschi recentemente fez turnês tocando o Temple of Shadows, agora tá o Edu Falaschi e o Angra tocando o Rebirth na íntegra e os shows estão lotando. Mas isso é uma coisa, o Paul Stanley fala muito isso. O Paul Stanley fala assim, para que eu vou gravar disco novo se todo mundo quer ouvir o que a gente fez há 30 anos atrás?